Opa, aqui quem fala é o Bruno e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre dois cases de sucesso que a gente tem aqui no Brasil. O primeiro case de sucesso que eu vou te contar é o caso do Silvio Santos. O Silvio Santos ele começou a carreira dele já vendendo na escola. Ele vendia doce e recebia um doce, tá? Depois, aos 14 anos, ele começou como camelô. Ele vendia vários produtos, mas ele foi realmente reconhecido como camelô quando ele começou a vender caneta. Só que tinha um porém, ele não podia ficar lá o dia inteiro vendendo, até porque tinham fiscais. Só que eles tinham o horário de intervalo, e era de 45 minutos. Então o Silvio Santos ele pegava esse horário do intervalo dos fiscais e fazia mágica, fazia shows para chamar a atenção do público para eles poderem comprar os produtos dele. E foi assim que ele começou a ganhar nome, até que chegou um dia onde ele foi pego por esses fiscais. E o chefe dos fiscais, ele acabou convidando ele, gostou da voz dele, do perfil dele, e acabou convidando ele para fazer um teste na rádio. E ele passou nesse teste. Passando nesse teste, ele começou a fazer propaganda, locução de propagandas, e depois ele virou um locutor. Depois, quando ele ficou um pouco mais velho, ele começou a trabalhar em outras coisas, ele acabava pegando um trajeto onde ele pegava uma balsa. Só que ele ficava muito entediado andando com aquela balsa. E o que ele decidiu fazer? Ele transformou aquela balsa em um negócio. Ele fez aquela balsa um bingo, onde ele ganhava dinheiro com o bingo e as bebidas que ele vendia. Ele fez uma sociedade com a Antártica e ele acabou ganhando muito dinheiro com aquilo. Depois ele começou a trabalhar com caravanas de famosos. Então, ele recebia, fazia todos os trâmites lá e chamava muita atenção, porque ele era um cara, muito... um perfil muito bacana, né? Ele tinha uma desenvoltura muito boa com as pessoas. Depois, a gente já vem pra parte onde ele trabalhou como apresentador de TV, ele trabalhou um pouco na Globo, aí ele começou a crescer muito na Globo, e o pessoal lá da Globo, Roberto Marinho, enfim, o pessoal da Globo acabou demitindo ele porque acharam que ele, ia ficar maior do que a Globo, porque ele tinha muito sucesso nos programas dele. E ele acabou, então, comprando uma emissora de TV, e, enfim, daí depois todo mundo já sabe mais ou menos a história do Silvio Santos. Mas antes de eu te contar o resto dessa história, já deixa logo o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais se você achou que essa mensagem é importante, e clique em se inscrever e ativa o sininho, porque essa parte é muito importante e vai ajudar muito o canal a crescer. Agora então eu vou te contar a história do Flávio Augusto. Bom, o Flávio Augusto ele nasceu no Rio de Janeiro, certo? Ele nasceu na periferia do Rio de Janeiro, e desde pequeno ele já tinha alguma coisa nele que levava ele pro empreendedorismo, porque ele questionava tudo. Ele chegava na escola e falava, bom, por que eu tenho que copiar isso que a professora tá me falando, isso que a professora tá me passando no quadro, se tudo que ela fala já tá no livro? E ele acabou sendo expulso de várias escolas que ele estudou por questionar o método de ensino delas. E aos 21 anos, ele começou a trabalhar como vendedor. O primeiro emprego dele foi como vendedor. E ele não trabalhou com carteira assinada, ele trabalhou com comissão. Então, ele não teve férias, não teve nada. Então, a carteira dele tá, zerada até hoje. Até porque hoje ele é um cara muito bem sucedido, graças a Deus. Aos 23 anos, então, ele fundou com 20 mil reais do cheque especial. Ele fundou a empresa chamada Wise Up. Ele ficou então ele trabalhou nessa empresa por 18 anos. E ele fez essa empresa aí para 6 países e ter mais de 400 filiais. Isso em 18 anos. Mas a história dele é fantástica, porque ele passou por várias dificuldades enormes, onde todo mundo, pararia na metade e falaria, não, tá errado isso. Depois disso, ele vendeu a Wise Up por 887 milhões de reais pro grupo Abril. Ele pegou essa grana e já foi fazer um novo investimento. Ele investiu então comprando um time na Flórida chamado Orlando City. Se eu não me engano, foi em meados de 2013. E em 2015
a WiseUp ela estava passando por alguns problemas e ele foi lá e recomprou a WiseUp por 398 milhões de reais. Então ele vendeu a WiseUp por quase 1 bilhão de reais e depois de alguns anos ele recomprou ela por 398 milhões de reais. E hoje ele é o atual dono da WiseUp. Bom, esses casos que eu te contei agora foram de pessoas que tiveram o quê? Eles tiveram a visão e tiveram a ação, certo? Tudo na sua vida você vai ter que ter uma visão para enxergar aquilo aonde você quer estar. Imaginar também, pensar naquilo ajuda muito, tá? É um dos pilares que você vai ter que ter se você ingressar no mundo do empreendedorismo. Você tem que olhar aquela situação com outros olhos, assim como foi o Silvio Santos. Ele criou um bingo numa balsa. Quem cria isso? É incrível. Tipo, ele viu que aquilo dali dava dinheiro, que dava uma oportunidade para ele ganhar muito dinheiro com aquelas pessoas, certo? E outra coisa, o Silvio Santos, ele meio que foi forçado, ele foi forçado a comprar uma emissora de TV. Por quê? Porque ele amava aquilo que ele fazia. E o Flávio Augusto, ele também amava fazer aquilo. Por quê? Porque ele já vinha escalando os degraus na empresa onde ele começou trabalhando como vendedor. E ele chegou, tipo assim, a quase o mais alto cargo dentro da empresa dele, de vender, que ele trabalhava numa empresa que hoje também é famosa. Ele não revela a empresa que ele começou trabalhando como vendedor, mas era uma empresa de cursos de inglês também, curso de línguas, onde ele foi escalando e foi chegando até o mais alto das posições. E, enfim, todos esses dois caras que eu contei aqui nesse vídeo, eles foram dedicados, eles tiveram persistência. Eles não abaixaram a cabeça e falaram, não, é isso mesmo, eu tô voltando pra casa da minha mãe. Não, eles não falaram isso. Eles seguiram com seus sonhos e fizeram aquilo que eles amam. Então isso é muito importante para quem quer empreender, fazer aquilo que você ama primeiro, porque os resultados virão. É só uma questão de tempo, de persistência da sua parte, tá certo? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Até mais, valeu!